Capítulo 146, Modelo de Long Altian, formiga, formiga, formiga. Estrondo. Apenas quando todos olharam para os pequenos gestos de Gu Shangji e Ming Kong em choque e admiração, as montanhas e ruínas na frente deles explodiram e espalharam poeira e cinzas em todas as direções. Que audácia! Um rugido com intenção de matar gelada ressoou nos arredores. Imediatamente depois, uma figura aterrorizante cercada por runas douradas apareceu. Naquele momento, a figura de Long Te irradiava ti e vitalidade poderosos que cobriam o céu e tudo ao seu redor em um terrível mar de sangue. Era como se um rei tivesse descido sobre o mundo e espalhado o caos em todas as direções. Ao mesmo tempo, Long Te revelou sua base de cultivo de um mestre do pináculo do reino dos falsos deuses sem se conter. Ele tinha uma força incomparável, mas sua aparência atual. Muitos cultivadores se sentiram estranhos ao olhar para a cena à sua frente. Mesmo as criaturas do antigo continente imortal não puderam deixar de virar a cabeça, afinal, apenas um momento atrás, eles assistiram seu poderoso Lord Long Te ser pisoteado sob os pés de alguém. A aparência forte, indiferente e dominadora que ele tinha antes foi arruinada em instantes. Gu Shangji, como você se atreve a me atacar furtivamente? Você está cortejando a morte. Long Te falou com um tom gelado. Ele estava furioso além da medida. Ele nunca esperou que Gu Shangji de repente aparecesse do nada e o paralisasse daquele jeito. Long Te ficou envergonhado e magoado, e esses sentimentos só aumentaram sua raiva. Nunca antes ele sentiu tanta intenção assassina e desejo de matar alguém. Gu Shangji não mostrou nenhuma mudança em sua expressão quando olhou para os olhos frios e furiosos de Long Te, e fez parecer que ele havia pisoteado um ninguém, e não uma figura conhecida. Agora, ele olhou para Long Te com um olhar calmo e murmurou para si mesmo: parece que eu adivinhei corretamente, e você é baseado no modelo Long Altian. Infelizmente, esse modelo é ainda mais antigo do que o desperdício, fazendo um tropo de retorno. Encontrar você foi uma surpresa. Embora Gu Shangji tenha murmurado isso, nenhuma surpresa pôde ser vista em seu rosto. Nesse momento, um prompt do sistema soou em sua mente. Long Te, o filho favorecido do céu, apareceu e desencadeou as seguintes escolhas. Massacre Long Te. Recompensa, 3.000 valor da fortuna, 15.000 pontos de destino. Nota, recompensas adicionais serão calculadas separadamente. Conquiste Long Te. Recompensa, 3.000 valor da fortuna, 15.000 pontos de destino. Nota, recompensas adicionais serão calculadas separadamente. As recompensas eram as mesmas para ambas as escolhas, então Gu Shangji escolheu a primeira sem nem pensar. Porque ele iria querer conquistar um lixo com morte cerebral que não conhecia a imensidão dos céus. Seria uma perda de tempo. O que mais? Este Long Te ainda teve a coragem de cobiçar o que ele não deveria ter cobiçado, então Gu Shangji sentiu que matá-lo seria deixá-lo escapar facilmente. A segunda escolha nunca foi uma possibilidade. Dito isso, Long Te tinha 4.000 pontos de valor da fortuna, e isso lembrou Gu Shangji das cartas de pilhagem da fortuna em seu arsenal que estavam acumulando poeira desde que ele nunca as usou. Eles custam cerca de 5.000 na System Shop, mas ele não achou que seria um desperdício usar um em Long Te. Assim que o saque for bem sucedido,
ele limpará diretamente os pontos de fortuna do filho favorito do céu e acionará o recurso de recompensa do sistema por matar uma corrida favorita depois de privá-los de toda a sua fortuna. Talvez esse Long-Te pudesse lhe trazer algumas coisas boas. Aos olhos de Gu Shangji, Long-Te não tinha as qualificações para ser um alho-poró, no máximo, ele poderia ser considerado um monstro que perde experiência. Ao contrário de Yeling, que tinha um cérebro e sabia o que fazer e o que não fazer às vezes, este destemido Long-Te não tinha qualidades resgatáveis e se considerava correto, não importa o que fizesse. Bem, era compreensível. Afinal, se tudo corresse de acordo com o enredo, então Long-Te só encontraria inimigos mais fracos do que ele, então era normal para ele desprezar e menosprezar a todos. Onde ele poderia encontrar um personagem de nível de chefe final como Gu Shangji se tudo corresse de acordo com o enredo? Gu Shangji, o que você quer dizer com isso? Long-Te não conseguia entender do que Gu Shangji estava falando, mas ele sabia que Gu Shangji tinha uma atitude desdenhosa e indiferente em relação a ele, e isso multiplicou sua raiva e intenção de matar. Afinal, ele nunca conheceu alguém como Gu Shangji que ousou insultá-lo e ignorá-lo desde o momento em que nasceu. Isso significa que você é um retardado, retardado. Gu Shangji não se conteve quando se tratava de intimidar os outros, e o bullying veio para ele naturalmente, até mesmo os palavrões soaram extremamente naturais quando falados por ele. Quase todos os cultivadores sentiram como se ele estivesse apenas afirmando fatos. Todas as jovens criaturas do antigo continente imortal, no entanto, ficaram atordoadas. Primeiro, ele o humilhou e depois o chamou de retardado. O que tocou em seus corações foi o fato de que eles não podiam refutar suas palavras. Aquele Gu Shangji era forte, muito forte, pelo menos, ele era mais forte que Long-Te. O que as criaturas do continente viram hoje os chocou profundamente, e eles não conseguiram encontrar palavras para falar por um tempo. Esse cara está determinado a irritar Long-Te. Gu Xian'er ficou chocado assim como o resto da multidão, e não sabia o que dizer enquanto observava a figura familiar de Gu Shangji. Ela pensou que Gu Shangji não perderia tempo e mataria Long-Te com um tiro direto, mas ele começou a chutá-lo quando ele estava caído e até o chamou de retardado com extrema calma. Ainda assim, combina com o temperamento de Gu Shangji. Sua língua está tão venenosa como sempre, enchendo seu oponente de ódio logo após ele usá-la. Gu Xian'er percebeu que ela estava em uma situação semelhante a Long-Te toda vez que ela discutia com Gu Shangji, e podia sentir seu fígado doer. Gu Shangji, o que você disse? A expressão de Long-Te congelou e ele ficou momentaneamente atordoado com as palavras de Gu Shangji. Ele nunca havia encontrado algo assim antes. Esfregar sal em sua ferida era a expressão satisfeita de Gu Shangji que o enchia de ódio. Esfregar. 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 A raiva de Long-Te atingiu novos patamares. Seus olhos ficaram gelados e sua pele ficou de um carmesim ardente enquanto a névoa subia de todo o seu corpo, e runas divinas pairavam em torno de sua figura. Sua aura aterrorizante e fria aumentou acentuadamente. Eu não disse para você ficar parado e ser morto. Qual é a pressa? Você com certeza é desobediente. Gu Shangji disse com um tom calmo e sincero, juntamente com um olhar brincalhão. Era como se ele se sentisse impotente olhando para Long-Te, que estava cortejando a morte.
Ele ficou no vazio com as mãos atrás das costas enquanto uma nebulosa aura imortal e charme fluía em torno de sua figura e acentuava a beleza de seu casaco branco-lua que parecia ser bordado com inúmeras estrelas. Aos olhos dos espectadores, Gu Shangji parecia ainda mais arrogante e poderoso do que Long Te de um tempo atrás. Venha aqui. Traga o presente que este jovem mestre preparou para Long Te. Enquanto Gu Shangji falava, seus seguidores avançaram e o sangue espirrou em todas as direções enquanto as deslumbrantes luzes da espada enchiam o ar. Lord Long Te, ajude-nos. Lord Long Te, salve-nos. Não queremos morrer. Um grande grupo de criaturas aborígenes do antigo continente imortal gritou com expressões assustadas e pálidas. No momento, todos eles tinham suas bases de cultivo seladas e nada mais eram do que peixes em um bloco de corte. Eles esperavam que Long Te, que estava na frente deles, pudesse salvá-los. Afinal, eles foram procurar a trilha de Gu Shangji sob o comando de Long Te e eram subordinados de Long Te. Infelizmente, em vez de eles encontrarem Gu Shangji os encontrou e bateu na porta deles. Sopro. No entanto, antes que Long Te pudesse pronunciar qualquer coisa, as luzes da espada caíram uma após a outra e um forte cheiro de sangue encheu os arredores. Todos os cultivadores e criaturas assistindo à cena sentiram calafrios na espinha. Eles sentiram medo, não porque fossem fracos, mas porque a cena diante deles era implacável demais. Uma palavra e tantas criaturas foram mortas sem hesitação. Comparado com as ações dominadoras de Long Te, os métodos de Gu Shangji eram implacáveis e fortes demais. Mate todos eles, incluindo aquela garota com chifres de dragão. O leve sorriso no rosto de Gu Shangji finalmente diminuiu quando ele deu um comando indiferente. Sem esperar por uma resposta de Long Te, cuja cor do rosto mudou visivelmente na frente dele, ele fez um movimento. Estrondo. A figura de Gu Shangji se moveu e ele tomou a iniciativa de lançar uma ofensiva. Suas mangas tremularam e o vazio à sua frente ficou borrado quando uma terrível e vasta força de sucção apareceu do nada. Uma mão enorme se projetava com um brilho esplêndido e tornava o mundo ao seu redor escuro. A manga devoradora do universo da antiga família imortal Gu. Muitas jovens supremas mostraram uma mudança em suas expressões, eles reconheceram a habilidade de Gu Shangji, mas a habilidade que Gu Shangji mostrou agora era muito mais aterrorizante do que a manga devoradora do universo com a qual eles estavam familiarizados. Era qualitativamente diferente do que eles conheciam. A base de cultivo de Gu Shangji parece ter invadido o reino dos falsos deuses. Julgando por sua aura avassaladora, temo que sua verdadeira base de cultivo seja muito mais aterrorizante do que vemos. Ele é insondável. É difícil igualá-lo. Mesmo os 10 melhores jovens mestres do antigo continente imortal mostraram expressões sulens e temerosas. Assim que um verdadeiro mestre fizesse um movimento, os espectadores perceberiam seu terror. Gu Shangji era definitivamente um inimigo que colocava medo em seus corações. Agora, eles pensaram que ele só conseguiu a vantagem porque atacou furtivamente, mas agora, parece que ele estava apenas humilhando Long Te. Já que você se atreve a me atacar primeiro, vou me certificar de matá-lo hoje. A expressão de Long Te mudou repentinamente e ele estava prestes a fazer um movimento para salvar as criaturas,
mas o ataque repentino de Gu Shangji quebrou seus planos. Estrondo. Ele também fez um movimento e liberou o poder avassalador do pináculo do reino dos falsos deuses, acompanhado por um ensurdecedor rugido de dragão. Uma poderosa luz divina convergiu em garras douradas de dragão cobrindo um raio de quase 1000 milhas. Ao mesmo tempo, runas douradas fundiram-se em uma lança dourada com uma borda terrível e indestrutível. Não importa o quão presunçoso você seja hoje, isso não mudará o fato de que você morrerá em minhas mãos. Mesmo que o céu e a terra pereçam e a era termine, o nome de Long Te será lembrado por toda a eternidade. Nesse momento, Long Te recuperou sua aparência indiferente e dominadora, e sua voz trovejou por todo o céu e a terra. Ele não estava usando nenhuma arte mística, mas sua voz ainda machucava os ouvidos dos cultivadores que o observavam, alguns até sentiram seus tímpanos estourar. Inúmeras pessoas ficaram chocadas e arregalaram os olhos. Long Te de fato não era um fanfarrão e possuía habilidade real. Flutuações chocantes e puldaruças se espalham em todas as direções. O terrível rugido do dragão ressoou entre o céu e a terra quando as nuvens se separaram, e o universo pareceu se inverter com a manifestação de um verdadeiro dragão cuja única garra poderia destruir tudo. Esta foi a verdadeira arte do dragão de Long Te, e agora, ele a exibiu em toda a sua majestade e sua força tirânica atingiu os extremos. As iras são longas e o mundo recomeça mesmo depois de destruído. Quantos jovens gênios se transformaram em ossos enterrados sob os desertos desolados? Você não passa de uma formiga que estou prestes a pisotear até a morte, então você realmente acredita que merece para ser lembrado? Gu Shangji disse com um tom cheio de zombaria de uma maneira lenta, enquanto atacava ao mesmo tempo. A base de cultivo que ele mostrou estava apenas no estágio inicial do reino dos falsos deuses, mas ele possuía uma postura invencível. No momento, ele estava cercado por um brilho imortal sem fim que o fazia parecer um jovem imortal no vazio. Uma habilidade mística que continha uma galáxia foi esmagada. A cena do sol caindo e a lua afundando se manifestou na frente de todos como um poder terrível emergiu de suas mãos e tentou matar o dragão na frente dele. O corpo de Long Te estava coberto por chamas douradas que inundavam o céu e, agora mesmo, ele liberou todos os tipos de habilidades místicas aterrorizantes. Estrondo. Você é digno de me matar. Long Te rosnou com crescente intenção de matar. O grande Dale é imensuravelmente vasto, e tudo se transforma em pó com o passar do tempo, todos os seres vivos não passam de formigas. Matar você é fácil, eu preciso apenas de uma única palma. Gu Shangji falou com uma expressão indiferente e um tom cheio de extremo desprezo. Long Te estava prestes a enlouquecer porque Gu Shangji o chamava de formiga em cada frase que pronunciava. Todo esse tempo, era ele quem considerava os outros como formigas. Desde quando ele virou uma formiga aos olhos de outra pessoa? De repente, a expressão de Long Te mudou. Quando Gu Shangji ergueu a palma da mão, um brilho infinito floresceu atrás dele e a aura do grande Dale se espalhou por toda parte. O Daeobun dentro de seu corpo começou a brilhar. A aura do grande Dale se condensou ao seu redor, e parecia que ele estava em um universo de miríades de mundos, com incontáveis galáxias se movendo sob seus pés. Uma estrela após a outra se manifestou para criar um majestoso e antigo céu estrelado descendo de Gu Shangji.
Era como se tudo e todos de alguma forma alcançassem todos os cantos do universo. Que tipo de arte mística é essa? Deve ser o talento inato de Gu Shangji. Muitos jovens saprimos engasgaram e sentiram um profundo sentimento de terror. Esse é o meu grande Dei ou Dharma encarnado. Gu Xian'er cerrou as mãos ao sentir uma aura familiar. O Dei ou Bun que ele tirou dela exerceu um poder incomparável nas mãos de Gu Shangji, como se pudesse florescer com a majestade resplandecente que merecia mostrar. Seu uso do poder fez até ela sentir as leis naturais do grande Dei-ou. No momento seguinte, o mundo atrás de Gu Shangji se transformou em seu domínio, e o grande Dei-ou se manifestou na forma do céu. Assim que ele levantou a palma da mão, ela cobriu o céu e o sol. Sopro. Gu Shangji olhou para Long Te com uma expressão indiferente, e então, a palmeira gigante feita do céu e as estrelas caíram para enterrar tudo abaixo dela. No momento seguinte, todos testemunharam uma cena chocante. Alguns dos espectadores sentiram suas almas tremerem e não puderam deixar de querer se ajoelhar no chão em adoração à divindade diante deles. A aura do grande Dei-ou. A tez de Long Te também mudou, e ele entendeu que não poderia resistir ao ataque da palma que se aproximava. Uma aura aterrorizante desceu sobre ele e abafou seu som. Ao mesmo tempo, sua figura recuou apressadamente, como se tentasse escapar de uma montanha da morte. Infelizmente, a palma da mão de Gu Shangji moveu-se a uma velocidade vertiginosa, e também cobriu o mundo inteiro, então não deu a ele saída enquanto tentava achatá-lo até a morte. Seu bastardo louco! Long Te deu um soco com a intenção de resistir à palma da mão. Sua antiga linhagem do dragão verdadeiro se manifestou e tentou penetrar na palma dividida pelo céu descendo sobre ele. No entanto, com um som de clique, um olhar de choque, horror e descrença encheu seu rosto como se ele tivesse sido atingido por um raio. Ao mesmo tempo, seus braços sangraram como se ele os tivesse esmagado contra uma rocha. Aos olhos de todos, Long Te parecia um ovo que foi quebrado em uma pedra. Como isso é possível? Eu tenho o sangue de um dragão verdadeiro. Long Te não acreditou no que aconteceu e rugiu. Seus braços tiveram espasmos e ele caiu fracamente para trás, como se a dor o tivesse derrubado. Ele foi derrotado em seu primeiro confronto direto. Era inimaginável para ele. As costas de Long Te ficaram frias. Foi isso que eu quis dizer quando disse para você ficar parado, entendeu? Um arrepio bizarro desceu pelas costas de Long Te enquanto ele ouvia as palavras de Gu Shangji. A palma continuou sua descida e, com um sopro, Long Te soltou um grito miserável quando a palma esmagou seus braços e os fez explodir. Sua poderosa força do céu e da terra foi esmagada e um terror sem fim tomou conta de seu coração. O poder descendo sobre ele não era algo que pudesse ser resistido pela carne dos cultivadores ou pelas criaturas do continente, ou qualquer ser vivo em geral. Capítulo 147 Desperdício de tempo. Mesmo se você desbravar alguns reinos principais, você pegou o roteiro errado. Não demorou muito para Gu Shangji abater Long Te, mesmo depois que ele se esforçou para resistir ao seu ataque. Em apenas alguns movimentos, Gu Shangji primeiro esmagou Long Te no chão e depois o esbofeteou com a palma da mão que quebrou seus braços. Era tudo simples e direto, sem nenhum desleixo. Combinado com suas palavras de antes,
Tudo parecia natural e esperado, e isso trouxe um choque extremo para aqueles que assistiam à cena. Parece que esse cara obteve muitas boas oportunidades durante esse período. É muito provável que ele tenha roubado algumas tumbas ancestrais. Eu sabia que ele não iria se acalmar e ficar quieto sem motivo. O único que não ficou surpreso com o resultado foi Ming Kong. Ela era a pessoa que melhor conhecia Gu Shangji, ela entendia a profundidade de sua força e a maneira como sua mente funcionava melhor do que ninguém. A base de cultivo de Long Te era mais forte que Gu Shangji, claro, mas isso não significava que ele poderia tirar vantagem de Gu Shangji. Em vez de ele suprimir Gu Shangji, foi Gu Shangji suprimindo Long Te sem dar a ele nenhum espaço para confronto. Isso não era mais uma questão de talento, mas uma lacuna em seu poder de combate. A verdadeira força de Gu Shangji era algo que ninguém poderia estimar agora. Ele é de fato um jovem soberano. O irmão Gu definitivamente alcançou esse passo, ou não será possível para ele suprimir Long Te assim quando ele estiver apenas no estágio inicial do reino dos falsos deuses. Long Te só pode ameaçar aqueles que têm uma base de cultivo menor do que ele. Ao enfrentar alguém do mesmo reino, seu poder de combate deve estar, no máximo, nas fileiras dos jovens saprimos de nível médio ou superior. Ele ainda está longe de atingir o nível de jovens soberanos. Receio que ninguém da geração mais jovem será capaz de competir com Gu Shangji de agora em diante, exceto aqueles malucos de heranças antigas. Muitos não puderam deixar de falar com choque ainda persistente em seus olhos. Eles sabiam que Gu Shangji era forte, mas nunca esperaram que ele fosse tão poderoso. Ele até suprimiu Long Te sem suar a camisa, então eles calcularam que apenas aqueles da geração mais velha poderiam competir com Gu Shangji agora. Todos eles sentiram uma explosão de pressão quando pensaram nisso, uma montanha invisível pressionada em suas cabeças. Se o sucessor da herança do tabu crescer e aparecer no futuro, receio que apenas o jovem mestre Shangji será capaz de competir com ele. Falando nisso, não ouço nenhuma notícia sobre o sucessor da herança do tabu há algum tempo. Ele não entrou sorrateiramente conosco. Seria ótimo se não o fizesse. Muitos jovens gênios celestiais discutiram o assunto. Ao mesmo tempo, muitas das beldades observaram a poderosa figura parada à distância com emoções estranhas em seus olhos, desejando se enviar para a cama de Gu Shangji. As criaturas do antigo continente imortal, por outro lado, estavam cheias de medo e não tinham mais a arrogância que mostravam antes. Antes, eles desprezavam os gênios do mundo exterior devido às suas bases de cultivo superiores, mas agora, a cena na frente deles provou que a força dos forasteiros era melhor do que eles, mesmo que suas condições não fossem comparáveis às deles. Gu Shangji, ele era poderoso o suficiente para fazê-los tremer. Você tem alguma última palavra a dizer? Gu Shangji desceu do ar com suas vestes esvoaçantes e cabelos escuros flutuando com o vento, e parecia um imortal passeando em seu quintal. Com um arremesso, ele olhou para Long Te, cujos braços foram destruídos por ele. Como isso é possível? Como eu poderia perder para você? Eu ainda não usei minha poderosa habilidade inata que ninguém pode igualar. Long Te falou com o rosto pálido. A essa altura, ele havia perdido o comportamento arrogante e confiante que possuía antes. Sua confiança foi obliterada assim que ele foi contra Gu Shangji.
No passado, ele poderia esmagar seus colegas da geração mais jovem sem suar a camisa devido à sua base de cultivo tirânica, mas ao enfrentar Gu Shangji, tudo isso falhou. Pelo contrário, ele foi reprimido e forçado a uma forma trágica. Essas são suas últimas palavras. Gu Shangji zombou e olhou para Long Te como se estivesse olhando para uma formiga. Ele nunca tinha visto alguém com morte cerebral como Long Te, que cortejava a morte a cada passo. Ele falhou em compreender a diferença entre os dois. Gu Shangji atirou de novo. Estrondo. A palma caiu novamente e cobriu tudo, fazendo parecer que o céu tremia e ia explodir. O universo caiu em seu rastro e grandes extensões de picos de montanhas desmoronaram sob a aura tirânica do ataque que se aproximava. Gu Shangji, você... Long Te queria recuperar seus braços quebrados o mais rápido possível, mas sua tez mostrou uma mudança drástica, e ele tentou evitar a queda da palma da mão com seus True Dragon Steps. Uma técnica de movimento que permite que ele se mova em alta velocidade. Ao mesmo tempo, uma camada de luz dourada cobriu seu corpo e fez brilhar suas finas escamas de dragão. Ele reagiu a uma velocidade vertiginosa, mas, infelizmente, ele foi atingido pela ponta da palma da mão e tossiu sangue e fragmentos de órgãos internos quebrados com um gemido. Sua mente ficou em branco. Afinal, este foi o resultado apenas de ser tocado pelas consequências. A luz dourada cobrindo seu corpo desmoronou assim que entrou em contato com a palma da mão e falhou em fornecer a ele qualquer proteção. Se a palma da mão de Gu Shangji o tivesse atingido diretamente, então ele poderia ter sido achatado em uma nuvem de névoa de sangue. Long Te sentiu calafrios nas costas ao pensar nisso. Como você pode ser tão forte? Isto é impossível. Ele não pôde deixar de rugir em descrença, afinal, sua base de cultivo era muito maior que a de Gu Shangji. Como eu mataria você se não fosse forte? Gu Shangji colocou as mãos atrás das costas e olhou para sua presa com uma expressão brincalhona. Ele poderia dizer que Long Te ainda estava escondendo um trunfo final na manga, e é por isso que ele não o obliterou diretamente. Afinal, ele tinha que deixar Long Te experimentar o verdadeiro desespero, ou ele não se sentiria bem se apenas o deixasse morrer de uma morte fácil. Nesse momento, o vazio na frente de Gu Shangji ficou borrado e ele desapareceu de seu lugar depois de dar um passo à frente. No momento seguinte, ele apareceu bem na frente de Long Te. Você? Long Te ficou chocado e arregalou os olhos. A velocidade de Gu Shangji gelou sua alma, já que ele aparecia e desaparecia do nada como se estivesse se teletransportando. Ele se perguntou se Gu Shangji estava usando uma arte antiga perdida. Afinal, como ele poderia escalar tais distâncias tão rápido? Infelizmente, antes que ele pudesse reagir, uma mão esguia, de pele clara e parecida com jade se estendeu em sua direção. A mão se moveu em uma velocidade lenta, e Long Te podia ver sua trajetória, mesmo, mas ele ainda achava difícil resistir, pois parecia para ser alguma força misteriosa segurando-o para baixo. Zumbir. Brilho sem fim explodiu da mão, como se o poder dos imortais a cobrisse e, no momento seguinte, Long Te rugiu. Uma aura antiga encheu seu sangue, e a figura de um terrível dragão verdadeiro apareceu atrás dele. Isso é inútil. Você não entende a distância entre nós.
Gu Shangji olhou para ele com pena, como se estivesse olhando para um idiota. De repente, o vazio estagnou e o tempo e o espaço pareceram congelar. Não importa o quão extraordinário o fantasma do dragão verdadeiro possa ter sido, ele foi destruído por Gu Shangji em um piscar de olhos. Em qualquer caso, a força física de Gu Shangji excedeu em muito aqueles no mesmo reino que sua base de cultivo visível. Mesmo que outros ao lado dele pudessem perceber a estranheza de sua força física dominada, eles não pensariam muito nisso. Afinal, ele era um jovem soberano com um regime tirânico de arte de cultivo e treinamento, então era errado ele ser tão forte. No momento seguinte, Gu Shangji agarrou o pescoço de Long Te enquanto quebrava todas as suas artes místicas defensivas e o ergueu. Argue! Os braços de Long Te já estavam destruídos, então ele não podia nem mesmo agitá-los para resistir, e seu rosto ficou vermelho com sentimentos extremos de ressentimento. A cena na frente de todos os fez sentir como se Gu Shangji estivesse carregando um cachorro morto que se afogou. Do começo ao fim, Long Te não teve capacidade de resistir. Senhor Long Te. Todas as criaturas do antigo continente imortal pareciam como se o céu tivesse desabado sobre suas cabeças. O invencível Lord Long Te, aquele que eles adoravam, agora era mantido por seu inimigo como um cachorro morto e afogado. Eles não suportariam vê-lo assim. Como isso é possível? Isso não pode ser verdade. Algumas das criaturas femininas ficaram tão chocadas com a realidade que gritaram e depois desmaiaram com os olhos revirados. A cena que testemunharam hoje assombraria seus pesadelos para sempre. Seu símbolo espiritual de poder, aquele que eles adoravam por quase todos os olhos, acabou em uma situação tão confusa, a realidade na frente deles fez seus olhos escurecerem e suas pernas ficarem fracas. O modelo de Long Altian não é popular hoje em dia, Long Te, você nasceu na era errada. Gu Shangji disse com um sorriso casual. Infelizmente, Long Te não conseguiu compreender suas palavras. Ao mesmo tempo, Gu Shangji reforçou seu aperto no pescoço de Long Te, fazendo os ossos de seu pescoço estalarem com sons audíveis. Long Te, por outro lado, não pôde deixar de soltar um choro abafado e miserável. Ah! É insuportável. Gu Shangji, eu vou lutar com você até a morte. Long Te rugiu com os olhos avermelhados. Se ele não pudesse matar Gu Shangji hoje, então ele definitivamente viveria uma vida de humilhação, e não seria possível para ele lavar essa mancha de desgraça. É um pouco tarde para você dizer isso. Os olhos de Gu Shangji escureceram gradualmente enquanto ele olhava para o par de chifres de dragão acima da cabeça de Long Te. A melhor maneira de lidar com o filho favorito do céu criado após o modelo Long Altian era esmagá-lo com poder absoluto. Isso porque Long Altians eram tolos irracionais e destemidos. Seria uma perda de tempo elaborar planos e tramas tortuosos para lidar com eles lentamente. No momento, Gu Shangji sentiu que quase alcançou seu objetivo desde o sucesso da carta de pilhagem da fortuna, dependendo do estado do oponente. Nesse momento, uma luz colorida explodiu do corpo de Long Te e liberou uma aura poderosa cheia de vitalidade incomparável que continuou surgindo. Estrondo. Um terrível redemoinho de Ti apareceu entre o céu e a terra, e Long Te começou a se transformar do nada. Ao mesmo tempo, ele se livrou das mãos de Gu Shangji.
Seu corpo arruinado começou a se curar em uma velocidade visível aos olhos, e sua incrível vitalidade também se recuperou. Ao mesmo tempo, o vazio ao seu redor começou a tremer como se não pudesse suportar a pressão. A base de cultivo de Longté de repente ultrapassou o pináculo do reino dos deuses falsos e ele entrou no reino dos deuses verdadeiros, elevando sua força para outro nível. A mudança repentina causou sensação nos arredores. Muitas pessoas arregalaram os olhos, enquanto os admiradores de Longté vibravam de entusiasmo. Alguns ficaram tão empolgados que começaram a derramar lágrimas enquanto murmuravam com vozes trêmulas: Lord Longté nasceu invencível, então como ele poderia ser derrotado? Ele apenas sofreu um pequeno contratempo hoje. Quanto a este homem perverso com o sobrenome Gu, ele vai pagar suas dívidas agora. Eles disseram entusiasmados. A essa altura, eles já haviam esquecido há muito tempo que foram eles que provocaram o problema e o trouxeram para suas portas. Agora mesmo, Longté foi reduzido a um estado miserável por Gu Shangji. Sua condição era tão ruim que eles pensaram que Longté não tinha esperança de um retorno, mas em um momento crítico, ele conseguiu um avanço e sobreviveu a uma situação de morte certa. Agora, quase todas as criaturas acreditavam que Longté seria capaz de reverter a situação e lavar toda a vergonha que ele sofreu. É este o trunfo que você estava escondendo. Alcançar um avanço em sua base de cultivo em um momento crítico, hein? Tchisk, tchisk, tchisk. Gu Shangji ficou momentaneamente surpreso com a mudança repentina, mas depois de pensar por um momento, ele percebeu que não era tão inesperado assim. Afinal, alcançar um avanço em um momento crítico era a habilidade especial desses nânicos favoritos. Sempre que encontravam um grande inimigo ou uma situação perigosa, eles conseguiam um avanço em sua base de cultivo e viravam a maré com poder absoluto. Tal tropo, ele estava mais do que familiarizado com aqueles devido à sua vida anterior. Naquela época, ele odiava ver o uso daquele tropo maldito e até queria desenterrar os cérebros dos críticos que o aclamavam para ver que porcaria estava dentro de suas cabeças. Gu Shangji nunca imaginou que encontraria um inimigo que conseguiria um avanço no meio de sua luta. O momento de sua descoberta foi demais para ser uma coincidência, e ele estimou que tudo se devia ao potencial explosivo de Longté, às oportunidades que obteve na vida e a outros fatores. No entanto, mesmo que Longté rompesse outros poucos reinos importantes, ele ainda não seria capaz de fazer nenhuma onda na frente dele. Um sorriso brincalhão apareceu no rosto de Gu Shangji enquanto ele pensava nisso. Gu Shangji, você nunca esperou isso, certo? Estou destinado à grandeza, enquanto você está destinado a se tornar um cadáver sob meus pés hoje. Longté soltou um rugido e ficou no horizonte com fogo divino queimando ao redor de seu corpo. Runas deslumbrantes se moviam ao redor de seu corpo e sua aura continuava surgindo. Sua cabeça estava mais clara do que nunca, e o fogo divino queimava da cabeça aos pés enquanto sua base de cultivo melhorava e o tornava muito mais forte do que antes. Isso o ajudou a recuperar a confiança perdida, a indiferença e o desprezo por tudo. Receio que você pegou o roteiro errado. Você não é o único com uma base de cultivo mais alta aqui. 2. No cenário normal, o protagonista tem uma base de cultivo mais fraca do que seu inimigo, em torno de 2 reinos principais de diferença, então,
quando eles estão no nível mais baixo, eles alcançam um avanço e fecham a lacuna entre a base de cultivo de seu inimigo e eles e então abater o inimigo. Longté, por outro lado, tem uma base de cultivo maior que Gushangji, o que não é o que o script deveria seguir porque os papéis são invertidos. Gushangji ainda falava com indiferença e um leve sorriso. Longté podia ver zombaria e brincadeira em sua expressão, e isso o enfureceu ainda mais. Ao mesmo tempo, ele acreditava que agora seria capaz de massacrar Gushangji desde que ele havia invadido o reino dos deuses verdadeiros, e sua força era muito mais forte do que antes. Claro, Gushangji foi o inimigo mais forte que ele enfrentou até hoje, mas Gushangji estava apenas no estágio inicial do reino dos falsos deuses. Não vou mais brincar com você. Afinal, o melhor momento para saquear sua fortuna seria quando você estivesse em desespero absoluto. Gushangji sorriu e então apontou seu dedo para frente. Bang! Uma espada destruidora do céu apareceu no vazio, com o desejo de aniquilar tudo, e trouxe consigo um mar de sangue que subia e descia no vazio com cadáveres de imortais empilhados. Abater os reis imortais e aniquilar os deuses imortais. Que não haja ninguém que viva para sempre. Naquele momento, todos sentiram como se uma espada de bronze incomparável se materializasse nas mãos de Gushangji. Isso é. Muitas Yangsaprimes sentiram seus olhos encolherem e mostraram grandes mudanças em sua expressão. A aparência das criaturas do antigo continente imortal também mudou, e eles sentiram suas próprias almas tremerem. Essa é a terrível arte da espada que massacrou a 7ª princesa do Palácio do Rei do Mar. Um jovem supremo com o rosto cheio de medo disse depois de sentir a aura aterrorizante de uma longa distância. Em transe, todos eles viram uma espada imortal de bronze cortar com o poder de destruir o universo. Gushangji caminhou pelo vazio como um imortal de espada inigualável. Ele parecia uma figura incomparável prestes a trazer o fim do mundo. Quanto ao poder de ataque da espada Ti, o que quer que pisasse em seu caminho tinha que sangrar. Porque esse cara tem tantas artes. A tez indiferente e confiante de Longté mostrou uma mudança drástica, pois ele não podia acreditar no que testemunhou. A luz da espada que desceu do céu ainda estava longe, mas já havia feito vários cortes na superfície de seu corpo e estava prestes a cortá-lo no esquecimento. Ele estava prestes a morrer. Antes, ele acreditava que Gushangji já tinha feito tudo ao atacá-lo, ou ele não teria perdido, mas não, ele percebeu que os meios de Gushangji eram ainda mais tirânicos do que antes, e isso o fez sentir arrependimento e sentimentos de desesperança. Acho que não vou cair aqui. Longté rugiu e resistiu à terrível intenção assassina em desespero. Era provável que ele caísse aqui hoje. Mesmo que os anciãos de sua família quebrassem as regras para salvá-lo, era provável que não chegassem a tempo. Ele lamentou o fato de não ter permitido que os anciãos de sua família quebrassem as regras e o seguissem das sombras quando ele deixou a família. Estrondo. O vazio tremeu. Uma pura intenção de matar atacou Longté, e uma aura gelada permaneceu em seu pescoço e o fez sentir como se sua cabeça fosse se separar a qualquer momento. No momento crítico, seus olhos ficaram vermelhos e ele queimou sua essência de sangue como último recurso para se livrar das algemas das leis naturais que o prendiam. Rachadura.
No entanto, o chifre de dragão mais duro em sua cabeça foi cortado e caiu no chão com um baque e liberou 5 cores de sangue. Gu Shangji continuou apontando seu dedo para frente e cortou à vontade enquanto avançava a uma velocidade vertiginosa. Você? O rosto de Long Te estava coberto de horror e desespero enquanto ele sangrava pelos cantos da boca e recuava com passos instáveis. Não me mate. Pilhagem. Gu Shangji ignorou suas palavras e disse apenas uma palavra. Imediatamente, a carta de pilhagem da fortuna entrou em ação. Ao mesmo tempo, um fio de energia da espada que poderia cortar o mundo penetrou facilmente no meio das sobrancelhas de Long Te e atravessou sua cabeça.